começou com um acidente banal. Um tropeço no tapete, um tombo bobo, uma queda curta demais para causar danos. E mesmo assim, o vizinho de cima, um idoso solitário que passava os dias reclamando da vida, morreu ao escorregar no banheiro naquela mesma manhã. Na noite anterior, Gabriel tinha escrito exatamente essa cena, não como parte de um conto nem para enviar para uma editora, apenas como um exercício de escrita, parte do seu ritual noturno, algo que fazia para manter a mente afiada. Ele tinha escrito: Caiu como se os pés já estivessem cansados de viver. O pescoço fez um som seco contra o mármore do banheiro. Ninguém ouviu. Morreu sem plateia. E na manhã seguinte, o velho estava morto. Gabriel não percebeu a coincidência de imediato, ou ele preferiu não perceber, mas o desconforto ficou. No segundo incidente, não houve como ignorar. Escreveu, numa noite sem inspiração, sobre um cachorro que atacava uma criança no parque. Queria criar uma cena violenta, algo que quebrasse o bloqueio criativo, sem propósito, sem razão. 2 dias depois, a notícia surgiu em todos os portais locais. Menina de 7 anos é atacada por cão sem raça em praça da Zona Norte. Era a mesma descrição, mesmos detalhes, mesma hora, mesmo nome da praça. Gabriel ficou horas encarando a tela do computador, com as mãos tremendo sobre o seu teclado. A sensação era de ter tocado em algo que não deveria ter sido tocado. Ele parou de escrever por 3 semanas. Mas a coisa não parou. Uma noite, ao abrir o notebook, encontrou um novo documento em branco, nomeado com a data do dia. Ele não lembrava de ter criado nada. Estava prestes a apagar o arquivo, mas a curiosidade venceu. O texto começava com uma frase estranha: Você votou e agora sou eu quem escreve. As linhas seguintes descreviam a cozinha de Gabriel com detalhes absurdos: a faca esquecida sobre a pia, a mancha de café seca perto do fogão, a colher entortada como se tivesse sido mordida, detalhes que ele não lembrava de ter escrito, mas que estavam lá, e estavam todos corretos. Assustado, ele apagou o arquivo. No dia seguinte, outro documento, um novo texto, um novo aviso. Cada história precisa de um autor, mas toda história sombria também precisa de um monstro. Gabriel tentou resistir. Desinstalou o editor de texto, trocou de notebook, passou a escrever apenas à mão. Mas os documentos continuavam aparecendo. Na nuvem, em pendrives antigos, até no bloco de notas do seu celular. E o pior, as histórias seguiam se tornando reais. Um homem morrendo preso num elevador. Aconteceu no prédio ao lado. Uma mulher encontrando dentes humanos no encanamento. Manchete do dia seguinte. Uma jovem desaparecendo sem deixar rastros. Amiga de infância, morta 2 semanas depois. Ele começou a notar alguns padrões. Todos os personagens tinham nomes genéricos, mas as histórias giravam ao redor dele. Círculos se fechando, pessoas que ele conhecia e lugares que ele frequentava. Gabriel percebeu que a coisa que escrevia sozinha não apenas contava histórias, ela escolhia as vítimas dessas histórias. E ele era o veículo. Certo dia, o texto apareceu já aberto no computador, como se estivesse esperando por ele. O texto dizia: Você não escreve mais, agora só obedece.
E agora chegou a hora de escrever sobre você. Gabriel recuou horrorizado. O texto continuava aparecendo letra por letra, sozinho, digitando-se diante dos seus olhos, como dedos invisíveis sobre o teclado. Descrevia a sala em que ele estava, a posição do seu corpo, o suor em sua nuca. Descrevia ele andando até o espelho, descrevia o reflexo sorrindo, descrevia o momento em que ele perceberia que não era mais o autor da própria vida. Abre aspas. Gabriel caminha em direção ao fim. Sem perceber, já escreveu sua última frase. Fecha aspas. Ele gritou e fechou o notebook. O ar estava rarefeito, uma pressão invisível parecia encolher o cômodo ao seu redor. Tentou correr para fora do apartamento, mas a porta não abria. Era como se o mundo estivesse seguindo o roteiro que não havia sido escrito por ele. Naquela noite, ele escreveu pela última vez. Não no computador, não por sua vontade. Ele acordou em frente ao teclado, os olhos ardendo, sem lembrar de ter dormido. A tela mostrava um novo texto. O título era Epílogo. Abaixo, digitado em sua própria fonte com sua assinatura no final, o parágrafo. Gabriel desapareceu sem deixar vestígios. Alguns dizem que enlouqueceu, outros acreditam que nunca existiu. Mas uma coisa é certa: o computador ainda está lá. E de tempos em tempos um novo nome aparece no texto. Desde então, o apartamento está vazio, mas a luz do quarto dele, dizem os vizinhos, às vezes se acende durante a madrugada. E o som de teclas sendo pressionadas ecoa pela parede fina, como se alguém ainda estivesse escrevendo. Alguém ou alguma coisa.